Pessoal, vamos lá direto ao ponto sem rodeios. Bom, quem abriu o home broker nos últimos dias não teve uma experiência lá muito agradável. Estamos vendo o Ibovespa recuar, o dólar subir e a pergunta que não quer calar nos comentários, no direct, nos grupos de WhatsApp, no Face é uma só. O que está acontecendo afinal com a Bolsa Brasileira, até onde isso vai? E sendo muito honesto com vocês, eu trago agora a resposta. A verdade é que ninguém sabe. Ninguém tem uma bola de cristal. Se alguém quiser te vender um relatório, um curso, ou quiser te empurrar em um vídeo aqui no YouTube mesmo, onde promete acertar o fundo do poço, ou dizer exatamente quando a queda termina, essa pessoa está mentindo, no mínimo sendo irresponsável. O mercado é muito complexo e, nesse momento, ele está reagindo a uma combinação explosiva de fatores internos e externos. Vamos dissecar isso agora? Bom, primeiro vamos falar de quem manda no volume da nossa bolsa, o investidor estrangeiro. E aí fica a pergunta de $1 milhão, mas por que eles estão tirando dinheiro do Brasil? Eles não acreditam mais nas nossas empresas? Será que é isso? Gente, não é bem isso. Não é nas empresas brasileiras que eles andam com medo. E você já deve saber disso, né? Porém, a resposta é bem mais técnica do que pode parecer à primeira vista. Capital estrangeiro é o que chamamos de capital global. Alguns dão até outros nomes aí. Ele busca sempre o melhor equilíbrio entre risco e retorno. Quando o cenário global está tranquilo, o Brasil é um destino atrativo. Mas hoje o cenário é de medo. E o Brasil não está ajudando absolutamente nada nesse sentido, com um presidente que não quer combater grupos terroristas. Um tal de Marco Rubio disse que os Estados Unidos diz que os nossos criminosos aqui são terroristas e que os americanos podem fazer intervenção. E ainda está dizendo aí que tem que enforcar, mandar enforcar os traidores. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria, que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Temos conflitos geopolíticos acirrados no Oriente Médio, que geram incerteza mundial, e temos a economia americana ainda dando sinais aí de que os juros podem permanecer altos por mais tempo. O que acontece? Quando o medo aumenta, o que o grande investidor faz? Ele foge dos ativos de risco, como está agora a Bolsa Brasileira, um risco. E ele corre para o chamado Porto Seguro, que são os títulos do Tesouro americano e o dólar. Não é necessariamente uma birra contra o Brasil. O capital, a gente já conversou, não tem nacionalidade. Mas, como também já lhes falei, ele não aceita desaforo. Então agora há um movimento defensivo. O estrangeiro está reduzindo a exposição a mercados emergentes, inclui-se o Brasil, porque em momentos de crise global a prioridade é preservar o patrimônio e não buscar lucros agressivos. E claro, com a saída desse volume massivo, a pressão vendedora derruba os preços das nossas ações. Há algum culpado? Há vários. Mas não dá para negar que a esquerdização e a violência declarada por parte do governo, atacando inclusive os Estados Unidos e o presidente Trump, não ajuda em absolutamente nada a nossa bolsa. Então, o nosso componente interno muito forte está ruindo. Qual é? A credibilidade. O mercado financeiro é movido por expectativas e a linguagem do mercado é a previsibilidade. Recentemente, temos acompanhado uma série de declarações do presidente Lula que trouxeram desconforto. Veja, o mercado não persegue um político por ideologia. Ele reage ao que essas falas representam para o bolso do investidor. Quando há ruídos constantes sobre metas fiscais, quando se discute flexibilizar gastos, ou quando o tom dos discursos gera dúvida sobre o compromisso com a austeridade, com a democracia, o investidor entende como um risco maior. Quando o presidente acusa cidadãos de traidores, está andando na linha tênue do fascismo e da ditadura. Sempre que a confiança na gestão econômica cai, o chamado prêmio de risco do Brasil sobe, ou risco Brasil.
O investidor pensa, se o país vai gastar mais do que arrecada, a dívida vai crescer, a inflação pode voltar e o juro futuro vai disparar. Isso é terrível para a Bolsa e para as empresas. Quando os juros futuros sobem, o valor das empresas na Bolsa cai, principalmente aquelas que dependem de crédito ou que são voltadas ao consumo interno, ou seja, quase todas. Então, cada fala que gera incerteza fiscal é, na prática, um gatilho para o estrangeiro acelerar a saída, a retirada de capital e para o investidor local travar seus investimentos na renda fixa. Agora, o que você deve fazer com isso tudo, com todas essas informações? O erro mais comum que a gente vê é o investidor iniciante desesperado tentando adivinhar o fundo do poço para fazer um trader, ou pior, vendendo todas as suas ações boas com prejuízo só por medo de cair mais e mais, colocando na renda fixa. E com isso ele perde taxas, dividendos, tendo de pagar imposto de renda sobre eventual lucro que tenha. Ele lima cada vez mais o seu patrimônio, movimentando ele. Entendam, queda de mercado é o preço que pagamos pela expectativa de ganho em renda variável. Por isso que se chama variável. Se você é um investidor de longo prazo, de fundamentos, uma queda como essa, ela serve para você olhar para a sua carteira e se perguntar: as empresas que eu tenho continuam sendo boas? Elas continuam gerando caixa? Se a resposta for sim, a queda é apenas um ruído. Se a resposta for não, talvez você já devesse ter saído dessas empresas há muito tempo atrás. E não apenas agora, quando o pânico toma conta, quando elas valem menos talvez do que quando você comprou. Resumindo, estamos num momento chamado de tempestade perfeita. De um lado, o mundo está com medo por conta de guerras e juros altos dos Estados Unidos. Do outro, temos incertezas internas geradas pelos ruídos do governo. Ruídos nada, né, gente? Falhas irresponsáveis, isso sim. Todo covarde é assim. Fala merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir. Mas o fato é que ninguém sabe onde é o fundo e ninguém sabe exatamente o dia, o mês, a semana da virada. O meu conselho, mantenha a cabeça fria. A volatilidade é o imposto de todo investidor de bolsa de valores. E ele precisa pagar esse preço em algum momento. Então foca no que você controla, seus aportes mensais, a qualidade dos seus ativos e o seu horizonte de tempo. Aproveita agora para comprar mais, para encher o carrinho com aquela ação que tem fundamento e que nos anos anteriores sempre pagou bons dividendos, né, gente? Acima de 7%. Pois é. Antes a gente falava em 6%, mas agora, desde o começo do ano, você tem que considerar ainda o imposto de renda, 15% sobre os dividendos, que a empresa já tinha recolhido lá atrás, mas que agora você tem que pagar de novo uma verdadeira bitributação descarada. E isso é Brasil, um verdadeiro manicômio tributário. E você está aproveitando essa queda para aportar mais em bons ativos ou o medo está falando mais alto aí e você vai preferir ficar na renda fixa? Quero muito saber o que você pensa e como está a sua estratégia agora. Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia sobre isso aí. Não esquece de deixar o like se esse vídeo te ajudou de alguma forma a entender o cenário atual. Um abraço, até a próxima e como a gente sempre acaba por aqui, vai Brasil!